sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Deus tem colocado esta palavra para trazer neste culto de Santa Ceia nesta noite. Efésios, capítulo número 4. Vamos ler do versículo 24 até o versículo número 32. Efésios, capítulo 4, do versículo 24 até o versículo de número 32. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Uma leitura um pouco extensiva, mas de muito proveito para a nossa meditação nessa noite. Eu quero ficar na base do versículo de número 32, para trazer uma palavra deste culto de Santa Ceia. Culto este, aonde nós estamos reunidos, para juntos adorarmos e bendizermos o nome de Jesus. Versículo 32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, orando no decorrer desta semana, pedindo a palavra a Deus para transmitir neste culto de Santa Ceia. Deus falou comigo perdoando e sendo perdoado. E eu fui meditar um pouco, estudar a respeito desse assunto, aprofundar um pouco mais as raízes no solo do conhecimento, pois nós sabemos muito bem que este assunto é um assunto simples, mas não é fácil de aplicar na nossa vida. Perdoar, meus irmãos, não é fácil. Muitas pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil, pois só há necessidade do perdão quando se há uma ofensa, quando se há um agravo. Só há necessidade do perdão quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém muitas vezes faz algo de mal para conosco. E já quero dizer para nós nessa noite que perdão é remédio para a nossa alma. Perdão é a cura para a doença chamada ódio. Interessante que o ódio
ele é acompanhado do rancor, acompanhado da amargura. E tudo isso vem depois que nós somos ofendidos, depois que nós somos feridos, se machucamos, muitas vezes no seio da nossa família, no contexto da igreja, da sociedade, no trabalho, na faculdade, aonde quer que nós estejamos, corremos o risco de ser feridos, de sermos machucados, muitas vezes com palavras, com ações, com gestos, com atitudes. Então é muito necessário nós termos o capricho de olharmos a nossa vida, principalmente o nosso coração, e liberarmos perdão para aqueles que nos ofendeu. O interessante é que a falta de perdão é um cano entupido, cano esse que não passa mais amor, cano esse que não passa mais misericórdia, que não passa mais compaixão. Então a falta de perdão, meus irmãos, entope o cano da nossa existência, o cano do nosso ser, e nós muitas vezes não conseguimos mais amar o nosso próximo, não conseguimos mais ser misericordiosos, não conseguimos mais ter compaixão, porque a nossa vida está entupida com entulho de tanta coisa ruim que acomete o nosso ser. E quando eu fui pesquisar um pouco a respeito do perdão, o perdão ele é originário de dois vocábulos gregos, que são traduzidos como perdoar. O primeiro vocábulo é apiemi, que significa deixar de lado. Pastor, então o que é perdão? É nós termos a atitude de deixar de lado a ofensa, a atitude de deixar de lado aquilo que aconteceu de mal para conosco, de mal para com a nossa vida. O segundo vocábulo é apolio, que significa libertar, colocar em liberdade. Então logo nós entendemos que quem não perdoa não consegue se libertar, não consegue deixar de lado aquilo que o acometeu, não consegue viver uma vida livre, uma vida plena na sociedade e principalmente na presença de Deus. A falta de perdão, meus irmãos, nos faz ou nos leva a afastar-se de Deus, a afastar-se dos nossos entes queridos, a afastar-se dos irmãos da igreja, a afastar-se dos nossos amigos. Então perdão, quando você vai estudar as doutrinas da Bíblia Sagrada, perdoar é uma doutrina ensinada por Jesus. As pessoas que não conseguem liberar perdão, estão sempre presas em sentimentos e emoções ruins, sentimentos de vinganças, sentimento de ódio, de ressentimento. Quando o nome da pessoa ou a pessoa passa em sua frente, nós nos sentimos mal. Mas por que isso acontece? É porque nós estamos doentes, é porque nós não conseguimos liberar o perdão. Pastor, é porque o senhor não sabe o tamanho do agravo que foi, o senhor não sabe o tamanho do bloqueio que existe em meu coração com aquele determinado
está destruindo o seu caráter, a sua comunhão. Para que alimentar esse sentimento que está te destruindo? O assunto é tão sério que o perdão é para os fortes. Perdão não é para os fracos, porque os fracos não perdoam, os fracos descontam, os fracos vingam, os fracos pagam mal com mal, mas os fortes pagam mal com bem. Os fortes conseguem passar por cima de si mesmo. Primeira coisa que acontece, ou que tem que acontecer, para nós liberarmos o perdão, é nós negarmos a nós mesmos. Para liberarmos o perdão, irmãos, nós não temos razão. A razão tem que ser colocada de lado. A razão tem que ser deixada para um outro momento. Mas no momento de liberar o perdão, nós temos que colocar uma decisão fixa em nosso coração. E o interessante é que o diabo faz de tudo para nós termos contendas. Porque ele sabe, a Bíblia diz, que se nós tivermos contendas, agravos, e nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, nós estamos perdendo o terreno no mundo espiritual. O interessante, meus irmãos, que esse assunto, quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, alguém pode dizer: pastor, como é que eu faço com alguém que me ofendeu? Como é que eu faço, pastor, com alguém que me feriu, com alguém que pecou contra mim? Como é que eu faço? A Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Jesus agora ensinando aquele povo do passado, e ensinando a você nessa noite como fazer com alguém que pecou contra nós. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 18: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te has escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil, como publicano, como alguém que não conhece a Deus, como alguém que não faz parte da igreja. Então, quando alguém pecar contra ti, a primeira coisa, o primeiro ensinamento é nós irmos ter com a pessoa sozinhos. E nós muitas vezes fazemos errado. Nós muitas vezes colocamos a boca no trombone na internet, saímos falando com o vizinho da direita, da esquerda, saímos falando para o colega de trabalho, e nós não vamos ter com aquele que nos ofendeu. Porque quando nós vamos ter com ele só, ou com ela ali para conversar, ter um diálogo, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Se a pessoa ouvir, você ganhou de volta a comunhão, ganhou de volta a amizade, ganhou de volta a pessoa no seu convívio. Mas pastor, e se não ouvir? Você vai de novo, mas agora não vai mais sozinho, leva duas ou três testemunhas, para que quando se desenrolar ali o assunto, e a pessoa disser: não, eu não perdoo, eu não quero você mais na minha vista, quando alguém falar na igreja, vai ter testemunha para dizer a mesma coisa que você está falando. E se não ouvir também, você e mais duas ou três testemunhas, aí você traz a igreja. Porque se a pessoa não ouvir a igreja, a Bíblia diz, Jesus está falando, que nós
Ele sabe que a falta de perdão destrói a unidade da igreja. É por isso que Deus odeia picuinhas, desavenças, contenda no meio da igreja. Isso tudo destrói a comunhão. Interessante que aí Pedro, se você olhar o contexto, Pedro, quando ouviu o assunto a respeito do perdão da boca de Jesus, Pedro disse para o Senhor, está registrado em Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Observa que ele fez uma pergunta e ele não esperou Jesus responder, ele mesmo deu a resposta: até 7 vezes. Isso quer dizer, em outras palavras, na 8ª eu passo a espada, vou ficar contando. Se ferir-me, se fazer uma coisa que eu não gosto, vou contar uma, vou suportar 2, 3, 4, até 7. Na 8ª nós resolvemos na base da espada, nós resolvemos de outra forma. Aí Jesus, irmãos, o que eu acho lindo é que Jesus conhece os corações, é que Jesus sabe de cada um de nós nos mínimos detalhes. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 10, capítulo 17, versículo 10, a parte A, que o Senhor esquadrinha os corações, que o Senhor sonda os pensamentos. Naquele momento que Jesus ouviu Pedro dizendo, Jesus deu uma olhada lá no mais íntimo, lá no mais interior de Pedro, olhou o seu coração, olhou os seus pensamentos. Aí Jesus vai dar uma resposta que quebrou o Pedrão no meio, e quebra todos os pedrões de hoje também, de nossos dias atuais. Pastor, qual foi a resposta de Jesus? Está no versículo 22. Ele disse: Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, o seu ponto final está muito fraco. Pedro, o seu estupim está muito curto. Pedro, o senhor quer resolver do seu jeito, mas eu te digo, Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí Jesus não deu simplesmente uma resposta por dar uma resposta. Se você continuar analisando o contexto do assunto, Jesus agora vai começar um diálogo com Pedro. E nesse diálogo, ele vai começar a contar uma parábola, conhecida por aqueles que gostam de ler a Bíblia, conhecida por aqueles que gostam de estudar a Bíblia, como a parábola do credor incompassível. Observe que esta é o mesmo texto, é o mesmo contexto da história. Em Mateus capítulo 18, versículo 23 até o versículo 25, Jesus agora abre a sua boca para explicar para Pedro quanto é perigoso não liberar o perdão. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou nos seus conservos que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse toda a dívida. Pastor, o que tem a ver isso comigo? O que tem a ver esse texto, pastor, conosco? Com a igreja do século 21? O que tem a ver? Vou te explicar. O que tem a ver é que a Bíblia está dizendo que o primeiro que devia uma conta para o rei, devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, meus irmãos. Cada talento, cada um talento, equivalia a 6.000 diárias de serviço. Um talento só. 6.000 diárias de serviço. Agora você multiplica. 10.000 talentos vezes 6.000 diárias. Quantos dias vai dar de serviço? 60 milhões de diárias de serviço. Trazendo por menores, quem gosta de matemática, 164.384 anos trabalhando todos os dias para pagar a dívida. Resumindo, a dívida era impagável. Por mais que este homem se esforçasse, não tinha como pagar a dívida. Você sabe quem que esse homem aqui simboliza? Eu e você. Nós. A nossa dívida para com Deus era impagável. Por mais que nós se esforçássemos por conta própria, jamais nós conseguiríamos pagar a dívida. Mas um dia eu e você prostrou-se aos pés do nosso rei, clamamos por misericórdia, pedimos perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, e ele teve compaixão de cada um de nós e perdoou toda a nossa dívida. Harabaracoba, Narayandúria, Mandarábia, Medianaia. Agora eu e você não devemos mais nada para o rei. Agora nossa dívida foi paga, gravada na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu e você recebemos o perdão do rei. Recebemos o perdão do mestre. Saímos ileso da dívida. Só que tem um porém. A Bíblia diz que este que devia 10.000 saiu da presença do rei e ele encontrou seu conservo. Conservo este que a Bíblia diz que lhe devia 100 dinheiros. Um dinheiro era o valor de uma diária de serviço. É só você olhar na Bíblia, em Mateus capítulo 20, versículo 2. Ele diz, lá diz assim: e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então um dinheiro valia uma diária, 100 dinheiros valia 100 diárias de serviço, trazendo por menores 3 meses e 10 dias, trabalhando todos os dias. O conservo conseguia liquidar a dívida. Resumindo, a dívida era pagável. A dívida tinha como ser quitada. O que eu quero trazer para nós nessa noite, no contexto da palavra? A dívida do conservo é a dívida do nosso próximo para conosco. As nossas ofensas eram equivalentes a 10.000 talentos e Deus nos perdoou. As ofensas do nosso próximo é equivalente a 100 dinheiro, e nós muitas vezes não liberamos o perdão. Nós muitas vezes mandamos encerrar na prisão, tiramos a liberdade, tiramos a alegria, tiramos o gozo da pessoa de viver livre no meio da sociedade. Aí quando você vai ver este contexto ao qual eu estou aplicando, Jesus ainda contando a parábola,
O rei perdoou toda aquela dívida, sim ou não? Sim. E o servo não perdoou o seu conservo. E deixa eu dizer para nós aqui, um dia Deus vai trazer a prestação de contas, porque o versículo 31 ao versículo 34 diz que o rei ficou sabendo da história. Que história, pastor? Que o servo que ele havia acabado de perdoar não perdoou o seu conservo. E o rei, quando ficou sabendo da história, a Bíblia diz que ele ficou enfurecido. Aí ele tomou conta do seu coração, e ele mandou os soldados ir lá, trazer aquele servo até a sua presença novamente. E quando o servo chegou, aquele que lhe devia 10.000 talentos e tinha sido perdoado, quando esse servo chegou, a Bíblia diz que ele disse para o servo: servo malvado, ou seja, servo ruim, servo mau, eu não te perdoei toda aquela dívida. Em outras palavras, você lembra do tanto que você me devia? Você lembra do tanto do agravo que você me fez? Você lembra do tanto das ofensas que você fazia? Você lembra? E eu não te perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou. E não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, ter agido com misericórdia, como também eu tive misericórdia de ti? Aleluia. Aí agora não entra mais a misericórdia e nem o amor do rei. Agora vai entrar a justiça e o juízo do rei. O rei disse indignado, entregou ele aos atormentadores, até que tudo fosse pago. Agora Jesus vai encerrar o ensinamento a respeito do perdão, no versículo 35: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmão, você está vendo o quanto é sério nós não liberarmos perdão para o nosso próximo? Por que, pastor? Porque a falta de perdão destrói amizades. Quantas amizades tiveram tempo de duração? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, quem sabe, por causa de uma ofensa, de um agravo. Os dois não conseguiram mais se perdoar, e hoje a amizade foi destruída. Ao invés da amizade só existe ódio. A falta de perdão destrói casamentos. Ei, você quer ter um casamento saudável? Aprende a pedir perdão para o seu cônjuge. Aprende a liberar perdão para o seu cônjuge. Aprende a liberar perdão. Seu casamento vai ser mais saudável. Não vai ser um casamento tóxico, um casamento muitas vezes maléfico, onde os seus filhos só contemplam brigas e desavença, um jogando na cara do outro as ofensas. Você vê o quanto que isso aqui é sério. A falta de perdão destrói o ministério. A falta de perdão destrói famílias. Quando os pais hoje não conseguem mais ter comunhão com seus filhos, quando os filhos hoje não conseguem mais ter comunhão com seus pais, quantos parentes não conseguem ter mais comunhão com o outro parente? Deus está trazendo uma aura de temor no seio da igreja nessa noite, colocando no seu coração a importância de você perdoar a ofensa do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus familiares, do seu cônjuge. Perdão é coisa séria. Tem gente que sobe monte, desce monte, pede o poder de Deus, pede autoridade, mas não pede força para Deus, para Ele aprender a liberar perdão.
conduzir você para o céu. Poder e autoridade de Deus só fica aqui na terra. Tem gente pedindo dons espirituais. Dei dons, fica aqui também. Você vai ser usado aqui na terra. Mas o perdão, se você aprender a perdoar, é o passaporte carimbado com o sangue de Jesus, que vai te dar o direito de entrar nas mansões celestiais. Se o tempo me permitisse, eu iria falar sobre os benefícios do perdão. Mas fica com uma outra oportunidade. Nós temos que ministrar aí na Santa Ceia. Na outra ocasião, nós vamos falar sobre os benefícios do perdão. O que nós recebemos de benefício por liberar perdão? Tem muita gente perdendo a bênção. Tem muita gente perdendo coisas da parte de Deus. Ei, liberar perdão não é da parte do diabo. É o diabo que cada dia mais coloca ira no seu coração. A cada dia mais ele fomenta esse ódio no seu coração. Mas Jesus quer que você quebre